Nós vamos meditar na palavra de Deus e o texto da nossa reflexão é o Salmo 15, tá bom? O texto vai ser projetado, Salmo de número 15, tá? O reverendo Edson falou de diversos títulos que a igreja recebe aqui no domingo passado. Na abertura do sermão dele, ele falou dos muitos títulos, né, que a igreja recebe, são figuras que a Bíblia traz, que representam a igreja. Mas nós somos chamados também de cidadãos dos céus. Quando somos chamados assim, a Bíblia está dizendo para mim e para você, de que o nosso viver aqui na terra é um viver de uma peregrinação. De que de fato aqui não é o nosso lugar, não é o nosso lar. Nosso lar é o lar eterno. O lar que o Senhor prepara. O lar onde nós vamos glorificar a Deus, como lemos no início desse culto. Apocalipse 7. A igreja de Cristo, os anciãos, os anjos de Deus, os seres celestes, glorificando ao Senhor juntos. Você vai estar lá, eu também. Nosso caminho é os céus. É lá que nós temos a nossa eternidade. É lá que nós vamos passar a maior parte do nosso tempo. Porque por mais que você viva aqui, né? 60, 80, 90, 100 anos, 108, como viveu o seu Silas, não é nada comparado à eternidade que Deus tem reservado para nós. Nosso tempo maior é nos céus. A Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus. Somos comprados por Deus em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus para herdar o seu reino. O reino de Deus não é o reino deste mundo. Jesus disse isso a Pilatos. Meu reino não é desse mundo. O reino de Deus é um reino eterno. Aqui nós somos peregrinos, nós passamos por aqui. E Moisés nos lembra o quê? Que a nossa vida aqui é um piscar de olhos. É um conto de fada, um conto ligeiro. É como a flor do campo. Comparado à eternidade, é como a flor do campo. Que pela manhã está bonita, está forte. À tarde está murcha e seca. É o piscar de olhos. Passa muito rapidamente, diz o texto de Moisés, né, no Salmo 90. E nós voamos. Vamos para onde? Voamos para gozar da eternidade. Quando Cristo voltar para julgar vivos e mortos, como supremo juiz, e nós teremos que prestar conta ao Senhor de todas as coisas, nós vamos ter sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E aí nós vamos ser julgados, não em razão daquilo que nós fizemos, dos pecados, dos erros, porque as nossas culpas foram pagas. Vamos ser salvos pelo sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor na cruz. E vamos poder herdar o reino dos céus, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, que a Bíblia menciona que Deus está preparando para nós. Então aqui nós passamos, mas como cidadãos dos céus, porque nós cremos naquele que Deus enviou. Nós já somos pertencentes ao seu reino, servos e servas do seu reino. E vivendo aqui nesse mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, jaz na perversão, nós somos desafiados a manifestar algumas características, algumas qualidades da nova vida que Deus nos dá. Do cidadão celestial que nós nos tornamos. O céu é o que nós almejamos, é o que nós esperamos. Mas nós já vivemos aqui um pouco daquilo que nós vamos viver lá. Nós já temos a possibilidade de ser aqui aquele cidadão que Deus vai nos tornar no porvir. Aqui ainda com imperfeições, mas apontando para o que Deus está fazendo e para o cidadão que nós vamos ser lá na eternidade. Então nós não temos essas características para ser salvo. Nós temos essas características porque nós somos salvos. Porque envolve o nosso procedimento, envolve o nosso falar, envolve o nosso agir, envolve o nosso reagir.
envolve o nosso trato com Deus, o nosso trato com a gente, o nosso trato com o próximo, no relacionamento uns com os outros. Mas nós não nos dedicamos a isso pensando que, se praticarmos bem, vamos herdar a salvação. Não, nós vivemos essas características porque nós já fomos alcançados por Deus em Cristo Jesus, já somos salvos. E esse Salmo 15 é um salmo de Davi, é um salmo que Davi escreve acreditando estar na presença de Deus, levando muito a sério a santidade de Deus, e ele então vai destacar algumas características que precisa existir na vida do cidadão, da pessoa que se coloca diante de Deus. Ele escreve este salmo depois que ele coloca a Arca da Aliança no tabernáculo, no Monte Sião. E nós conhecemos essa história e sabemos quão difícil foi para Davi entender e para o povo de Israel entender quão sério é servir ao Senhor e conduzir essa aliança e estar na presença de Deus, essa Arca da Aliança. Porque quando foram fazer isso pela primeira vez, uma pessoa foi assassinada, foi morta por Deus, por causa da sua desobediência. Porque não levou com seriedade estar na presença de Deus. Mas quando Davi leva a arca, cheio de júbilo, cheio de louvor, cheio de alegria, e coloca a arca no tabernáculo, no Monte Sião, na cidade santa de Jerusalém, ele escreve esse salmo. Porque ele consegue compreender melhor o que é o cidadão do céu, o que é o cidadão que pode se apresentar na presença de Deus. Nós vamos ler o texto, os irmãos podem acompanhar, eu vou ler. E esse salmo na minha Bíblia aqui já traz esse título, o cidadão dos céus. Um salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E jura com dano próprio e não se retrata, que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que o Senhor acrescente graça ao nosso coração, à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Tá bom? Eu vou fazer as projeções para nos ajudar aqui na reflexão, na meditação desse texto ao nosso coração. Deixa eu só ligar aqui, o cidadão dos céus, tá bom? Primeira coisa que nós vamos verificar é a necessidade de se buscar a Deus. Para estar na presença de Deus, eu tenho que me aplicar na busca pelo Senhor. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O salmista está expressando o desejo de estar na presença de Deus. O desejo de apresentar a sua vida, o seu coração, diante do Senhor. Então, a primeira verdade que esse texto me traz, e que Davi vai de fato destacar, é essa: o ser humano, o homem, a mulher, precisa compreender o valor de buscar o Senhor, a importância de se dedicar em conhecer a Deus, em se colocar diante de Deus. E nós fazemos isso quando abrimos a palavra de Deus e vemos a palavra de Deus nos revelar quem Deus é, o poder que Ele tem, poder criador, que do nada traz à existência todas as coisas, poder para formar o homem à sua imagem e semelhança, para comunicar ao homem alguns atributos, alguns sentimentos, algumas qualidades que o próprio Deus tem e que Ele nos deu a possibilidade de ter. Desejo de Deus de ver o homem se relacionando com Ele, por isso deu condições ao homem de conviver, de se relacionar. E quando colocou no jardim do Éden, homem e mulher, Adão e Eva,
Diz o texto bíblico de que ele vinha todas as tardes do jardim para conversar com este homem, para conversar com esta mulher, para gerar com eles um convívio, para ensinar, para instruir o coração, quem sabe para dissipar as dúvidas. Era um momento de ensino, era um momento de instrução, era um momento de aprendizado, era um momento de comunhão, era um momento de convívio, era um momento de se estar na presença de Deus de forma ainda mais intensa. Adão e Eva já viveu isso, nós vivemos essa possibilidade. Quando nós abrimos a Bíblia e ela nos revela quem é o Senhor, o poder que Ele tem, a grandeza, o amor de Deus por nós, o quanto Ele se importa com a nossa vida e com todos os danos que o pecado, que a quebra da aliança trouxe na história do ser humano, na sua e na minha história. E aí a Bíblia me revela o poder de Deus para alcançar o perdido com salvação. O plano de Deus de enviar o seu Filho ao mundo. O cumprir das promessas de Deus, trazendo ao mundo Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. O Filho do homem, Filho de Deus que caminha na terra, mas que vem para dar a sua vida, para verter o seu sangue, para que como Filho unigênito do Pai, pudesse dar ao ser humano a possibilidade de se tornar filho de Deus, filha de Deus, e herdar também o reino de Deus, o reino dos céus, o reino eterno, para o seu viver. E nós que estávamos mortos, condenados ao inferno, à eternidade sem Deus, vivemos pela graça de Deus, no plano da redenção em Cristo, a possibilidade de sermos feitos filhos do Senhor e de herdarmos a eternidade que Ele tem, para vivermos eternamente com Ele. E não temos o fim trágico que o pecado apontava para nós, colocava sobre os nossos ombros, mas vivendo o fim de alegria e gozo e paz, perene, para todo sempre, junto ao Senhor. É a Bíblia que me revela quem Deus é, o poder que Ele tem, o amor que Ele demonstra, a graça redentora que Ele oferta àquele que crê. Ele que mostra o que Deus quer para a minha vida, como Ele gostaria que eu vivesse, que eu agisse, agora que sou cidadão do reino dos céus. Procedimento que eu tenho que ter na minha casa, quando sou filho, quando sou irmão, quando sou pai ou mãe, quando sou avô, avó, tio, tia, o proceder da família que glorifica a Deus. É a palavra de Deus que me ensina. É dela que eu vou edificar a minha casa, ouvindo e praticando a palavra de Deus, para que quando vierem as dificuldades, as inundações, as tempestades, essa família possa resistir, pelo procedimento de obediência e, é claro, pela ação maior do abençoar do Senhor. Porque se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, me colocar na presença de Deus quando eu me coloco diante da palavra de Deus. Quando eu me coloco em oração diante do Senhor. Pode ser aqui no templo. Pode ser em casa, quando eu busco ao Pai em secreto e fecho a porta do quarto, e o Pai que me vê em secreto me ouve. Pode ser num culto público, pode ser em voz audível, pode ser em oração silenciosa. Mas eu estou me colocando diante de Deus, estou buscando a Deus. Estou querendo saber, entender a vontade de Deus para a minha vida, para o meu projeto, para o meu trabalho, para as minhas lutas, para os problemas que existem, para os sonhos que eu tenho. E aí eu me coloco diante de Deus e peço a Deus que alinhe a vontade dEle com o propósito que eu tenho no coração, para que Ele me coloque no caminho certo e eu não fique trilhando por veredas tortuosas que levam embora o meu esforço, o meu empenho, que fazem com que eu me desgaste e às vezes não alcance o resultado que eu poderia ter se eu tivesse feito buscando o Senhor. Mas Davi, meus irmãos, está se referindo ao tabernáculo. Tabernáculo é uma tenda. É uma tenda que Deus estabeleceu no tempo ainda de Moisés, quando eles estavam no deserto, eram nômades.
andavam pelo deserto, viveram no deserto 40 anos. Hoje, numa posição do deserto, amanhã em outra, iam caminhando, conduzidos pelo Senhor, numa coluna de nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite, iam caminhando e se acampavam e ficaram 40 anos. E ali Deus estabeleceu uma tenda de adoração, um lugar de culto, um lugar para o povo se congregar, para o povo se manifestar, buscar o Senhor. Reservando um tempo, como nós estamos fazendo hoje à noite. Nós temos um templo. Que nós chamamos também de igreja, né? Eu vou lá na igreja. A igreja, na verdade, são as pessoas. Mas o templo é o lugar onde a gente se encontra. Davi levou a Arca da Aliança, que representava a presença mais intensa de Deus junto a Israel, para o tabernáculo. E quando ele leva a Arca da Aliança para o tabernáculo, ele então está dizendo, aqui está o sinal da presença mais intensa de Deus junto a Israel. Nós vamos para o tabernáculo, lá nós vamos celebrar, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos buscar o Senhor. E o povo de Israel fazia isso, como nós fazemos, vindo ao templo, para buscar o Senhor também. Porque aqui nós abrimos a palavra, aqui nós oramos. Aqui o Senhor se revela ao nosso coração, aqui Ele recebe a nosso reconhecimento, a nossa adoração. Aqui nós partilhamos a fé, aqui nós partilhamos os feitos de Deus. Aqui nós testemunhamos do que Deus tem realizado na sua vida e na minha. Aqui nós encorajamos uns aos outros e aqui nós nos fortalecemos para deixar os portões do templo e para viver a vida com as características que Deus espera. Mas essas coisas só podem acontecer a partir do momento que eu busco o Senhor. Porque eu não posso ser o que o Senhor quer se eu não sei o que Ele quer. Se eu não conheço o que Ele tem para a minha vida, para a minha casa, para o meu casamento, para o meu trabalho, para o meu vizinho, para aquela situação difícil que eu venho vivendo, para aquele sonho que eu desejo alcançar. Então eu preciso buscar o Senhor. Então Davi está dizendo, quem é que pode chegar diante da sua presença, lá no tabernáculo? Nós temos o Salmo 24, que eu li hoje pela manhã, que aponta nessa mesma direção, e que traz outras características. Nós não vamos conseguir esgotar o assunto, nós não vamos conseguir mencionar aqui nesse culto todas as características que precisam existir na vida do cidadão do céu, na vida do crente, na vida do membro da igreja, na vida daquele que pertence ao reino de Deus. Porque há outros textos, né? Mas nós queremos mencionar alguns. Mas a primeira coisa que nós temos que mencionar, e que Davi menciona, é esse aspecto aí. Para se viver a característica que Deus quer, tem que buscar o Senhor. O ser humano por si só ele não consegue. Nenhum ser humano consegue ter características do reino dos céus, do reino de Deus, não conhecendo a Deus, não buscando a Deus, não se colocando na presença de Deus. Então Davi sabe que o povo vem ao tabernáculo. E ele quer que o povo venha. Davi sabe, Davi mesmo se apresenta com a sua harpa, com os seus cânticos, e esse aqui é um dos cânticos, junto ao Senhor, junto a Israel. E ele quer que o povo continue fazendo isso, porque ele sabe que se não existir busca por Deus, não há possibilidade de se adquirir as qualidades do cidadão que Deus gostaria de contemplar em nós. Então, o primeiro desafio para nós nesse salmo que Davi nos traz é: busque o Senhor, se coloque na presença de Deus, abra a palavra de Deus aqui no templo, na sua casa, busque a Deus, ore, reconheça o seu pecado, clame pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, pelo agir do Espírito de Deus na sua vida. Faça isso aqui, faça isso em casa. Que seja uma prática constante. Porque se você for observar bem, existe aqui alguns verbos que dão para nós o entendimento de que isso é uma atitude constante. Quem há de morar no seu santo monte? Quem pode habitar no teu tabernáculo? E aí ele vai dizer no verso 2, o que vive com integridade e pratica justiça, de coração fala a verdade. Então já está dizendo aqui, faz parte do viver, é o que vive.
no seu dia a dia. E que no seu dia a dia, não apenas no domingo, na escola dominical, no culto à noite, no templo, no tabernáculo, se coloca na presença de Deus. É uma prática diária. Faz parte da sua vida. Porque faz parte da sua vida se alimentar. Faz parte da sua vida tomar água, faz parte da sua vida respirar. Sem essas coisas você não vive. Então precisa fazer parte da sua vida se colocar na presença de Deus. É para todo dia. É uma prática diária, constante. Não pode ser exercitada apenas no tabernáculo. Precisa ser praticado durante a vida, para que quando você estiver no tabernáculo, diante de Deus, junto ao templo, na comunhão dos santos, você possa usufruir, você possa alcançar melhores resultados na sua prática de adoração, de culto, de busca pelo Senhor, comunitariamente. Então essa é a primeira verdade que a gente tem, a necessidade de se buscar o Senhor. Davi tinha esse desejo, Davi tinha esse interesse, Israel vivia essa premissa também, e nós vivemos como filhos de Deus. Estamos no templo, estamos no tabernáculo, nos colocamos diante do Monte Sião. O Monte Sião é o monte onde foi construído depois o templo de Jerusalém. E é onde estava o tabernáculo, que Davi menciona aqui no Salmo 15, no primeiro versículo. Quando vamos para o versículo 2, nós vamos ver que há então um viver de acordo com a vontade de Deus, que precisa acompanhar o viver do crente. O viver do cidadão do céu. Porque se somos peregrinos, se o nosso lugar é o céu, é a eternidade, nós vivemos aqui como dispenseiros do reino dos céus. Nós manifestamos aqui a vontade daquele que reina sobre nós, do nosso Deus. E o nosso viver aqui precisa apontar para aquilo que nós vamos viver de forma plena na eternidade que Deus há de nos conceder. E aí o Salmo traça algumas características, aponta algumas características presentes na vida dos servos de Deus, dos cidadãos dos céus. A primeira que eu vejo no versículo 2 é essa aí: servos de Deus devem ser conhecidos por sua integridade, por sua conduta reta, por sua veracidade, por sua sinceridade de vida. Quando nós paramos para verificar essas características, de início nós vemos que somos desafiados a ser e a viver diferente daquilo que é comum, muito comum no mundo que jaz no maligno, no mundo que é chamado de reino das trevas. Servos de Deus, conhecidos por sua integridade. A cada ano que passa, eu acredito que a característica, a qualidade de integridade vai sendo mais rara. Uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que vive com sinceridade. Nós podemos identificar aí, né, a falta de integridade nas mais diferentes níveis da sociedade, nas mais diferentes frentes de convívio com a sociedade. Na vizinhança, no trabalho, na escola, falta integridade, falta sinceridade, falta conduta reta. Quando nós olhamos para Instagram, para a rede social, nós já verificamos isso. As pessoas não estão se importando com integridade, não estão zelando por uma conduta reta, eles querem fazer o que desejam fazer, eles querem ser o que eles desejam ser. E querem vender uma imagem, uma ideia daquilo que eles desejavam ser, daquilo que eles desejavam fazer, e até mesmo ainda nem conseguem. Porque você sabe que a vida de Instagram, a vida de fotos, né, de vida que se manifesta lá no Instagram, lá na rede social, não é a vida autêntica, não é a vida verdadeira, não é a vida sincera daqueles que se apresentam ali. Você pode estar brigado, chateado, pode estar chorando. Se é a hora da foto, você está sorrindo e feliz. Você muda o seu semblante para você sair bem na foto, para você ir para a rede social parecendo estar
com tudo em dia, com tudo em paz, com vida só de alegria, só de conquista. Mas às vezes a vida está em frangalhos. O coração está em tristeza, a alma está em pânico. Mas essas coisas você não posta na rede social. Não é só você não, ninguém faz. Alguns, em alguns momentos, com muita coragem, colocam um pouco daquilo que está sendo a realidade. Mas normalmente escondem, porque não há integridade, não há retidão, não há sinceridade. E nós, às vezes, nos iludimos, querendo saber mais ou menos quem é, vamos stalkear lá, né? Vamos descobrir como é que a pessoa vive, que tipo de vida que ela tem, e olhamos para a rede social para ver se a gente descobre um pouco da vida dela. Às vezes é uma coisa que não é a realidade, não é o que ela tem passado. Não é aquela alegria toda, não é aquela satisfação toda com a vida. Não é esse glamour que a gente vê. O cidadão do céu não, ele é sincero. Ele é íntegro. O procedimento é o procedimento diferenciado. Quando nós olhamos para os personagens da Bíblia, nós não vemos perfeição, mas nós vemos o desejo de acertar, o desejo de fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus, o desejo de ser na vida a sinceridade daquilo que ela precisa ser, a transparência que ela precisa ter diante de Deus. Ela vai ter a mesma conduta que ela manifesta na sua palavra. É o que Cristo nos ensinou a ter. Integridade de vida. Davi está dizendo, não dá para se apresentar diante de Deus sem integridade. Não dá para buscar o Senhor sem sinceridade de coração. Sem busca por retidão. Não quer dizer que a gente precisa ser santo, nós não vamos ser, só nos céus. Lá sim, na eternidade sim. Mas Deus precisa ver em nós o desejo de acertar, o desejo de ser sincero, o desejo de praticar a integridade. Outra verdade que o Salmo nos diz, no verso 3, eu quero ler para vocês, para relembrar. O que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Nosso compromisso é de cumprir o mandamento divino. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a ti mesmo. Olhar para o nosso vizinho, olhar para o nosso amigo, olhar para aquele com quem nós cruzamos as ruas, olhar para o nosso próximo. E expressar, e ter atitudes, e anunciar palavras que demonstrem o amor que eles merecem de nós. O cuidado, o fino trato, o respeito, a compreensão que nós gostaríamos que eles tivessem com a gente, nós precisamos ter com eles. Às vezes a preocupação, às vezes a disposição para ajudar, para socorrer, para estender a mão. Às vezes no oferecimento de um abraço, ou quem sabe apenas numa boa companhia. Porque eu sei que muitas das vezes, que as pessoas precisam de nós não podemos fazer. Muitas das vezes o que o nosso próximo precisa, nós não temos como ajudar de verdade. Mas nós podemos pelo menos dizer que nós estamos juntos, que nós oramos por eles, que nós desejamos que Deus os abençoe, que nós empenhamos a nossa vida em oração para que Deus possa socorrê-los diante do sofrimento, das lutas que eles atravessam. Davi está dizendo, nós não podemos nos apresentar diante de Deus sem expressar amor ao próximo. Porque aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não é capaz de amar ao irmão a quem vê, está mentindo. Faltou sinceridade, faltou integridade, faltou retidão. São como elos de correntes que vão se ligando. É preciso existir no meu coração um compromisso de cumprir o mandamento divino. Amor a Deus sobre todas as coisas. Amor ao próximo, como a ti mesmo. Então ele está falando aqui, não dá para ficar falando mal do vizinho. Não dá para ficar enxovalhando o nome da pessoa pela rede social. Não dá para passar para frente uma notícia, uma informação que você não sabe se é verdade, mas que você quer participar do grupo e às vezes informa como verdade aquilo que você não tem certeza sobre alguém. E aí, Davi está dizendo isso, porque ele via isso acontecer na cidade. Davi via isso acontecer na vizinhança. Gente que difama com a língua, gente que faz mal ao próximo, gente que lança injúria contra o vizinho.
Então, o nosso procedimento não pode ser o de produzir o mal, tem que ser o de fazer o bem ao nosso próximo. Porque o propósito de Deus é que possamos amá-lo como amamos a nós mesmos. O bem que queremos para nós, nos dedicamos a fazer ao outro, para que possamos nos apresentar diante de Deus, para que possamos ser recebidos por Deus no seu santo lugar, na sua presença santa. O outro dever é esse, honrar ao Senhor e os que o temem. Está aí no verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Então é claro que nós amamos o próximo. É claro que nós precisamos nos dispor a socorrê-lo, a ajudá-lo, a dar-lhe boa companhia, a trazer-lhe o sorriso, o abraço. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser coniventes com a atitude pecaminosa. Nós não podemos andar de braço dado com aquele que diz respeito ao Senhor, com aquele que se coloca zombando de Deus, zombando da fé, zombando do princípio bíblico, zombando do revelar de Deus e da promessa de Deus e do querer de Deus para com a sociedade. Nós temos que honrar aqueles que temem a Deus. E nós temos que ter o sentimento que Deus tem para com o pecador e com o pecado. O pecador, ele ama. O pecado, ele abomina. E se aquele pecador, de alguma forma, ele reprova o Senhor, caçou de Deus e da fé, ele deve ter a nossa palavra também de confrontamento. Confrontamento com as suas atitudes. Confrontamento com a sua indiferença para com o Senhor. Confrontamento para com o pecado que ele está praticando. De desonrar a Deus, de desonrar e desacreditar o Evangelho, de caçoar da fé e daqueles que honram o Senhor no seu viver. Davi está dizendo, para me apresentar diante de Deus, eu tenho que combater o pecado como Deus combate, eu tenho que abominar o pecado como Deus abomina, eu tenho que desafiar o pecador a se converter, a mudar de vida, a mudar de princípio, a mudar de propósito. Eu não posso ser conivente, eu não posso passar o pano, eu não posso passar a mão na cabeça. Eu tenho que tratar com a justiça e com a dureza que Deus tem, que Deus trata, o pecado, para que aquele pecador se arrependa. Eu não posso dar braços e caminhar feliz como se nada tivesse acontecendo ou como se ele fosse um de nós. Eu tenho que desafiá-lo e às vezes eu tenho que enfrentá-lo também, na sua arrogância, na sua prepotência, na sua soberba. Jesus muitas das vezes bateu de frente com fariseus, bateu de frente com saduceus e escribas, homens que se destacavam na sociedade judaica, homens que eram queridos, que eram reconhecidos, que eram aplaudidos por sua religiosidade, por seu cumprimento de rituais no templo, pelas suas muitas idas ao tabernáculo, ao templo de Jerusalém, ao Monte Sião, ao lugar de Deus. Jesus os reprova, Jesus os chama de raça de víboras. Jesus os identifica como sepulcros caiados, branquinhos por fora, transparentes por fora, mal cheirosos por dentro. Não são sinceros, não são íntegros, não são retos. Estão enganando a si mesmos, não amam ao próximo. Não como Deus gostaria que amasse. Mas dão esmolas. Mas oram na praça pública. Mas se apresentam como aqueles religiosos que cumprem todos os rituais, que estão dentro de todos os mandamentos estabelecidos, mas os fazem no propósito de serem aplaudidos. E aí o propósito do seu coração é o propósito que anula toda a sua ação, toda a sua atitude.
Porque não parte do propósito puro, do propósito verdadeiro, autêntico. Fazem com interesse próprio. Fazem com o desejo de serem reconhecidos, de ver ser lançado sobre eles os confetes. Então Jesus não dá braço para essa gente. Jesus os reprova, Jesus os enfrenta. E Jesus senta com publicanos e pecadores. E Jesus conta a parábola do publicano e pecador que entra no templo. E um se vangloria por ser quem é, e por não ser como outro pecador aí do lado. E Jesus mostra o publicano com a sua sinceridade, dizendo, tem misericórdia de mim, sou pecador, tem compaixão de mim. E ele vai dizer, quem volta justificado para casa? O fariseu ou o publicano? E o próprio fariseu tem que responder, o publicano. Então Jesus enfrenta aqueles que estão usando de maneira errada do Evangelho, estão usando de maneira errada o nome de Deus, estão, às vezes, caçoando o nome de Deus e da fé. Porque nós não podemos dar braço, nós não podemos ter como nossos parceiros, nossos companheiros ou companheiras, aqueles que negam o nome de Deus, caçoam e desacreditam a fé que nós temos. Nós enfrentamos o pecado e nós queremos desafiá-los a enfrentar. Nós vivemos a mudança de vida e queremos que eles vivam a mudança de comportamento, a mudança de vida. Porque assim nós estamos honrando aqueles que exercem a fé, aqueles que zelam pela sua pureza, aqueles que zelam pela sua retidão, aqueles que se colocam na presença de Deus, sabendo de que estão diante de um Deus que é santo e devem praticar a santidade, devem perseguir a santificação. E aí Davi se lembra então de que um do procedimento deve ser esse. No verso 4 ainda, o cristão é aquele que cumpre as suas promessas. Há uma expressão de Cristo, seja o seu dizer sim e o seu dizer o sim seja sim, o seu não seja não, no que concerne a promessas, a votos. Se você empenhou uma palavra com alguém, cumpra. Estando assinado num contrato ou não. Se você percebeu que aquela palavra que você deu vai te dar prejuízo, absorva o prejuízo, mas cumpra a sua palavra. É isso que esse texto está dizendo. Davi está dizendo exatamente essas coisas aqui, no finalzinho do capítulo, do versículo 4, o que jura com dano próprio e não se retrata. Bom, ele jura, ele sofre o dano, mas ele não abre mão da palavra. Ele absorve o prejuízo, mas ele faz o seu sim ser sim, o seu não ser não. É interessante essa palavra, irmãos, porque nós sempre estamos nos comprometendo com as pessoas, nós sempre estamos nos comprometendo com as instituições, nós sempre estamos nos comprometendo com os contratos, com os negócios dessa vida. Nós sempre estamos nos comprometendo diante de Deus, com o voto que fazemos no casamento, com o voto que fazemos no batizado do filho, com o voto que fazemos quando nos tornamos membros da igreja. Há uma série de atividades, de atitudes que nós estamos assumindo diante da igreja, diante de Deus, diante da sociedade, diante de um contrato de compra e venda de negócios com a sociedade. Um documento que nós assinamos com a empresa que está nos contratando, com a escola, onde nós estamos indo estudar ou estamos indo oferecer o nosso trabalho. Há muitas coisas, há muito da nossa relação com o próximo, da nossa relação com a igreja, da nossa relação com a instituição, que faz com que a gente faça promessa. E nós fazemos as promessas e depois vivemos como se essas promessas não existissem para nós. Nós nos comprometemos como cristão, nos comprometemos como mãe, como pai cristão, como marido e esposa cristã, como cidadão. E depois nós vivemos como se nós não tivéssemos nos comprometido e feito promessa nenhuma. Nós prometemos sustentar a fé, sustentar a igreja, sustentar o reino de Deus na nossa vida. E nós achamos que isso é só quando a gente está no templo. Mas isso é quando nós saímos dos portões do templo para fora.
Nós nos comprometemos, e o Senhor nos compromete no fazer discípulos, no levar do Evangelho de Deus a toda criatura, no darmos o nosso testemunho em todas as áreas do nosso viver, e às vezes nós nos esquecemos disso. Davi está dizendo, quem não cumpre promessa não pode se colocar diante de Deus, não pode se apresentar diante do Senhor. Quem não cumpre promessa não pode se estabelecer no Monte Santo, no Monte Sião. Para estar na presença de Deus, é preciso ter o propósito de cumprir promessas. Pouco mais atrás, um tempinho um pouco mais atrás, não muito tempo atrás, não precisava se assinar contrato. Se dava a palavra. Às vezes se firmava a palavra no fio do bigode. E aí eu e o Omitão ia ter problema para firmar essa palavra aí. Gessé também, né, Gessé? Mas acreditava-se na palavra. A palavra só é suficiente. Graças a Deus, para muitas coisas nossas aqui na igreja, se você falou para mim é suficiente. Porque eu sei o que Davi está dizendo aqui. Eu sei que isso existe em você. A sua palavra basta para mim. E o que você falou, o que você declarou e a forma como você contou que foi as coisas, para mim é o autêntico, é o verdadeiro, é o reto, é o justo, é o íntegro. Porque nós estamos tratando com o cidadão do céu. Davi está dizendo, cidadão de céu é cidadão que faz a promessa, que dá a palavra. Se ele for tomar prejuízo, ele assume o prejuízo, mas ele cumpre a palavra. Ele cumpre a promessa. Você já deve ter vivido isso aí nos negócios da vida por aí. Você falou, depois você percebeu que foi um mau negócio, mas você cumpriu a sua palavra. Você assumiu aquilo que você assinou. Porque você sabe que isso que é reto diante de Deus. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Há promessas que me compromete com o próximo, que me compromete com o cônjuge, que me compromete com a família, que me compromete com a igreja, que me compromete com a cidade, que me compromete com o negócio, com o patrão, com o empregado. Se eu fiz a promessa, mesmo que eu tome prejuízo, se eu dei a minha palavra, mesmo que eu sofra dano, eu vou cumprir. Porque nós estamos seguindo o exemplo do nosso Deus, que fez promessas, que prometeu salvar o perdido, que sabia que para salvar o perdido ele ia tomar um prejuízo, ia ter que dar a sua vida, ia ter que verter o seu sangue, ia ter que padecer, ia ter que deixar de ser Deus, assumir a forma humana, se humilhar, enfrentar a humilhação da cruz, os açoites da cruz, a zombaria do povo, ia ser tratado como malfeitor, sendo justo, mas assumiu o prejuízo porque ele tinha que cumprir a palavra que ele deu. Porque ele nos amou, amando até a morte, morte de cruz. Quando éramos ainda pecadores, ele prometeu dar sua vida por nós. Fazer o que precisasse ser feito, para que nós pudéssemos ser restaurados, para que pudéssemos ser alcançados pela graça de Deus e nos tornássemos cidadão dos céus. Então ele assumiu o dano. Ele assumiu o prejuízo, porque havia uma palavra empenhada. Havia uma promessa feita. Há uma fidelidade de Deus aí. Há uma credibilidade de Deus em jogo. Quando nós não cumprimos palavra, a nossa credibilidade vai embora. Quando a gente diz sim e faz não, nossa credibilidade vai embora. Fazemos mentiroso. E a sua palavra, a palavra de Deus, não está em nós. Como é que nós vamos permanecer no santo lugar? Como é que nós vamos nos apresentar no tabernáculo, diante de Deus, na presença de Deus? Então Davi está fazendo uma leitura do que o cidadão do céu tem que cultivar, tem que preservar como característica da sua vida. E a última coisa, o cristão não pode se aproveitar do necessitado. O que acontecia junto aos judeus? O que acontecia junto às nações da terra? Bom, quando a pessoa passava necessidade, ela procurava o outro para pedir ajuda. E ela pedia ajuda,
e normalmente eles já sabiam que ela estava de ajuda, tá? E que essa ajuda teria que ser ofertada gratuitamente. Mas eles queriam se aproveitar da necessidade do próximo. Então eles falaram assim, eu vou te ajudar, vou te emprestar o dinheiro, vou te arrumar uma casa para você morar, vou arrumar um campo para você semear. Vou te arrumar as sementes para você lançar no seu campo. É de acordo com a necessidade, tá bom? Então a pessoa tinha o campo, não tinha semente. Ele tinha força de trabalho em casa, mas não tinha o campo. Ele tinha a oportunidade de iniciar um negócio, que era bom comerciante, mas não tinha dinheiro, ia buscar o dinheiro. E a pessoa sabia o seguinte, bom, ele vai fazer, mas ele não é capaz de pagar, ele quer uma ajuda, ele quer um socorro, mas eu vou me aproveitar disso. E aí emprestava, mas dizia assim, se você não puder pagar, você vai ter que me dar a sua filha de escrava lá em casa, ela vai servir a minha família por 2 anos, por 3 anos, tudo bem? Se você não conseguir pagar, não, tudo bem, é o jeito de conseguir o empréstimo. Eu vou te arrumar assim, mas 80% da sua colheita é minha, nos 2 primeiros anos, tá bom? Te arrumo as sementes, você trabalha, te arrumo o campo, 80% da colheita é minha. Então Davi via isso acontecendo no reino. Ele é o rei de Israel. Ele sabe que a coisa era assim. Ele já foi pastor de ovelhas, ele já foi um cidadão comum. Ele já veio de uma família comum, que cuidava das suas cabras também, que tinha também os seus campos. Ele já veio de uma família que em determinado momento passou dificuldade também. E ele sabia que esse negócio acontecia. Então ele fala assim, nós não podemos nos aproveitar do necessitado. Nós temos que socorrer o necessitado, auxiliar o necessitado, ajudar o necessitado. No momento que você explora o próximo em razão da sua necessidade, você não está agindo corretamente. Porque você não quer ajudá-lo, você quer se ajudar. E aí você está vendo uma oportunidade de você lucrar em cima dele. Então ele fala assim, olha, se alguém te pedir dinheiro emprestado, não coloque um juro abusivo. Um negócio que o cara não pode pagar. Não faça um negócio, não faça um acordo que você sabe que ele não tem como cumprir. Porque você está aproveitando da pobreza dele. Havia muito isso aí. E havia muito também do falso testemunho, que é mencionado no texto aí. Não dê falso testemunho contra ninguém. Porque a pessoa te procurava e ele queria ganhar uma causa que ia ser julgada pelo juiz em Israel. E a testemunha tem muito peso. Se ela for uma testemunha que disser, eu sou testemunha ocular, eu vi com os meus olhos, o peso dobra, o peso aumenta em muito. E o que eles faziam então? Compravam falsas testemunhas. Para ganhar a demanda judicial. Por que Jesus foi crucificado? Porque foram compradas falsas testemunhas. Porque o julgamento foi feito na calada da noite. Um dinheiro correu para as testemunhas testificarem falsamente. E Pilatos, vendo que Jesus era inocente, o condenou, porque havia testemunhas que diziam que, não, ele era assim, ele fez assim, ele cometeu esse dano. E o peso da falsa testemunha é muito grande. Então ele diz, não se aproveite da vida do necessitado, quando você percebe que ele precisa da sua ajuda, fazendo por você mais do que está fazendo por ele. Faça por ele mais do que estiver fazendo por você. Tenha desprendimento para ajudá-lo de verdade. Se não pode dar o dinheiro, empresta, mas com um juros pequeno. Com prazo longo, numa condição que ele possa pagar. Se você pode dar a semente, dá. Se você não pode, vende baratinho. Vende em condições que ele possa pagar as sementes e ter as suas colheitas. Porque o que acontecia é que o povo se aproveitava da miséria do necessitado, da dificuldade que ele atravessava. E aí Davi está dizendo, como é que eu vou me apresentar diante de Deus, se eu estou abusando da necessidade dos outros, que eu estou me aproveitando da miséria que o outro já tem. Porque eu tenho uma condição melhor, que eu ajude naquilo que eu posso. Que eu faça do jeito que de fato o ajude. E se alguém me procurar e me oferecer qualquer valor em dinheiro para dar um testemunho falso contra alguém, eu me nego a fazer. Mesmo que a proposta seja boa. Porque não vai ser praticada a justiça.
Não vai haver integridade, não vai haver retidão. E aí vai ficar difícil de eu me apresentar diante do Santo dos Santos, diante da presença de Deus. Então está mostrando, irmãos, que essas coisas todas, elas são praticadas pela sociedade. Por aqueles que estão no mundo das trevas, mas não podem ser praticadas por nós. Tem que ser combatidas por nós, tem que ser evitadas por nós. Nosso procedimento é diferente, é um procedimento diferenciado. É o procedimento que nos coloca num caminho que vai levar aos céus. E quem vive na presença de Deus, quem vive segundo a sua vontade, quem procura trazer para dentro da sua vida essas características e outras, diz o texto bíblico aí no final do capítulo, que não será abalado. Isso nos leva a crer que quem vive fora desse princípio, quem faz o contrário disso, vai ser abalado. Vai ter a sua estrutura mexida. Vai ter a sua autoconfiança destruída. Vai edificar, sua edificação vai parecer bonita, forte, robusta, consistente, mas quando for provada com as tempestades, com as inundações, conforme Jesus fala lá, daqueles que edificam fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, dentro da sua própria vontade, do entendimento seu, da vida e do mundo, vai ver ser destruído, vai ser transformado em ruína. E num momento ou outro vai ser abalado, vai viver temor, vai viver angústia, vai viver aflição, e não vai ter ninguém para socorrer. Então Davi está dizendo, viva como cidadão dos céus. Tenha um procedimento na terra que te apresente com características daqueles que estão olhando para a eternidade, para o viver que Deus nos reserva viver no porvir. E a Bíblia nos diz que nós só podemos ter esse procedimento por meio de Cristo, em razão da nova vida que Ele nos deu, do perdão que Ele nos concede, da graça de Deus que em Cristo nos alcança. É por meio de Cristo que nós nos achegamos a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14, 6. A comunhão com Deus, a proximidade de Deus, o se apresentar diante de Deus, só é possível porque Ele padeceu em nosso lugar, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele cumpriu a promessa, porque Ele sofreu dano, porque Ele foi de fato misericordioso com os necessitados, porque Ele nos deu o exemplo, porque Ele tornou possível. É tudo em razão do que Deus já fez, que Ele contempla dos céus a nossa vida e espera que nós façamos também, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, com o procedimento daqueles que nasceram de novo, que são nova criatura, que não vivem mais no reino das trevas, mas que agora estão junto ao reino de Deus, ao reino da luz. E aí agem como os filhos da luz agem. Procedem como o cidadão do céu procede. Mesmo vivendo na terra, mesmo ainda cometendo os seus erros e seus pecados, mas já tendo por alvo o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que continuemos a nos colocar na presença de Deus, viver essa graça, de ter a nossa vida, a nossa família, os nossos planos, as nossas lutas, as nossas impossibilidades, as nossas possibilidades depositadas diante do Senhor. Isso é precioso para nós, estar na presença de Deus, permanecer no seu santo lugar, ter a companhia de Deus conosco, ter a mão de Deus estendida sobre a nossa cabeça, ter a graça de Deus para nos assistir, a misericórdia de Deus para nos perdoar, a compaixão dEle para nos socorrer. Mas sabendo que essas coisas nos comprometem com um viver que cultiva algumas características, algumas virtudes, que vão dar para Deus a possibilidade de nos identificar de fato como seus filhos. A esses, de fato, são servos bons, são servos fiéis, que estão sendo fiéis no pouco da sua vida, mas vão ser colocados sobre o muito que eu os reservo no porvir.
Nos coloquemos diante de Deus em oração, que o Senhor, da sua ação, do seu Espírito, venha a possibilidade a nós de, quem sabe, cantarmos como Davi cantava, celebrando a graça de estar na presença de Deus, mas também nos comprometendo com uma qualidade de vida, com uma característica de vida que de fato nos identifica como filhos de Deus que somos.